Você vai ver, Mara. Vamos acabar com aqueles pregos espaciais. Bem. Precisa de alguma coisa?
Melhor é juntar todo mundo pra ouvir o que a Tilda tem a dizer. Mas será que tem algo que eu deveria fazer antes? Beleza, pessoal. Preciso de vocês na sala de controle agora mesmo. Ok, pessoal. Todos sabem o que tá em jogo. Beta, Gaia. Sem falar da vida na Terra. Agora pode parecer que os Zeniths são invencíveis, mas não são. Já temos o que é preciso para invadir a base deles e derrotá-los. Temos até uma deles do nosso lado. Tilda, pode mostrar a base. Ela foi construída em cima das ruínas de uma antiga instalação militar em uma ilha ao sudoeste. Eu consigo nos levar a esse ponto, despercebidos. Como, exatamente? Saberá quando for a hora. Ao entrarmos, a meta será essa estrutura. A torre de lançamento. Gaia e Beta estão sendo mantidas no topo. Mas durante o caminho, vamos enfrentar uma violenta resistência. Principalmente de Gerard, Eric e dos outros. E também... Quando eu tirar os escudos deles, poderemos enfrentá-los. Mas será bem mais fácil usar o aparelho se alguém mais o carregar. Tem que ser alguém forte. Carregar? Deixa comigo. Ainda que o dispositivo funcione, também haverá vários drones Espectro. Se ao menos tivéssemos um exército. Tenho isso sob controle. Vão saber na hora certa. É isso. Nos reuniremos antes de partir. Onde é o melhor ponto de encontro? No litoral, quase de frente para a ilha. Ao chegarmos, eu mostro o caminho. Ok. Eu vou avisar quando estiver no ponto de encontro. E aí me encontram. Enquanto isso, façam os preparativos necessários. Entendido? Vocês? Um minuto. A Tilda me ajudou a contatar a Beta. E ela me contou uma coisa importante. Tem uma instalação dentro da base que se chama regulador. Aqui. Quando a gente entrar, quero que vocês se separem dos outros e destruam isso. Vão precisar de explosivos. Assim a gente detém os drones. O sucesso depende disso. Ficou claro? Depois disso, você precisa dar um jeito de entrar na rede dos Zeniths. Como? Vasculhe os dados que a Beta deixou pra trás. Ela sabia fazer isso, tenho certeza. Tudo bem, mas por quê? O que eu tô tentando fazer? Procure informações sobre os Zeniths. Algo que a Tilda não falou. O Silence está certo sobre uma coisa. Não dá pra gente confiar muito nela. Farei o possível. Cuida bem dela, ok? Com a vida. Ok. Daqui a pouco vamos atrás da Beta e da Gaia. Talvez seja bom ver como tá todo mundo primeiro. Erro. Não há dados.
Devagar. Eloy, a reunião não é perto da base dos Zeniths? Sim. Eu só queria ver como tá todo mundo antes. Finalmente chegou a hora. Nunca imaginei que estaria numa missão para eliminar um bando de imortais, das estrelas. Já posso ouvir as canções de bar. Você tentou falar com a Tilda? Eu tentei. Nenhuma forja quente derreteria aquele gelo. E você diz que ela quer ajudar? Acho que sim. Espero. O Varl fez a coisa certa, sabe? Te trazer aqui. Obrigado. É, o Varl. Eu nem sabia que ele tinha uma irmã. Descobri poucos dias antes de vocês irem ao Gemini. Eu tava, sendo sincero, com medo de acabar estragando a missão. E aí ele bebeu uma comigo. Só uma, sério. E conversamos sobre família. Vala, Ursa, perda e vingança. Como você nos ajudou? A gente nunca tomou aquela bebida que prometeu lá no enlace. E você nunca me contou como sua irmã escapou do palácio do Rei Sol Louco? Acho que nunca tivemos tempo. Com o fim do mundo e tal. Não tem hora melhor que agora. Se você quiser. Pelo visto, o Silence anda quieto, como sempre. Eu esperava que ele me desse uma desculpa para martelar a cara dele no chão. Melhor não. Tá me dizendo que não gostaria de cravar um belo soco naquela cara arrogante dele? Depois de tudo que ele fez? Claro. Depois. Agora a gente precisa muito dele. Acha que a Zo vai ficar bem? Não tem quem fique bem depois de perder uma pessoa amada. Mas ela tá lidando com isso melhor do que eu lidaria. E isso nos ajuda a manter a calma. Já ficou amigo do Kotalo? Ou ainda tem medo? Ah, ela se acha engraçada. Por acaso, eu joguei ataque com ele. Eu que tive que arranjar assunto para conversar. Mas ainda tô vivo. É bom saber. Acho que já vou andando. Te vejo no ponto de encontro. Com um martelo em mãos. Conto com você como sempre. Eu não te vejo desde a batalha no bosque. Como tem passado? Eu vi você voar nas asas dos 10 e paralisar o exército da Regala com relâmpagos. Eu diria que eu fiquei inspirado. Ah, certo. Obrigada. Sou eu que deveria agradecer. Tudo o que me resta é seguir você até o fim. Seja qual for esse fim. Temos sorte de poder contar com você. Ah, e aliás, será que agora não é uma hora boa para voltar onde estava o Trimodonte para testar o novo braço? Antes da gente sair para a missão. Certo. Eu aviso assim que puder ir até lá. Obrigado. Já conheceu a Tilda? Tem alguma coisa nela que não me parece natural. Eu não ia ficar surpreso se a golpeasse com a espada. E ela não sangrasse. Sério, vindo dela? Nada seria uma surpresa. Todo mundo deve estar curioso sobre esse braço novo. Ninguém mais que nossa aliada Quen, eu garanto. Ela queria desmontar o braço e descobrir como funciona. Eu dei para ela os dados que usei para construir, torcendo para ela satisfazer a curiosidade assim. É o que vamos ver.
Não vai ser fácil quando os Inites notarem que a gente tá lá. Você vai ter que usar tudo que já aprendeu. Era justamente o que eu queria. Muitos soldados morreram no velho mundo pra gente poder estar aqui. A gente vai resistir por eles. Mas eu tô curioso sobre como você pretende derrotar as defesas dos Zinnids sem um exército seu. Deixa isso comigo. Você só precisa estar pronto pra lutar. Se você diz. Você tem minha total confiança. Te vejo mais tarde, então. Vai ser uma honra. Tem um tempo? Ai! Então, você voltou? Bravo. Você conseguiu trazer uma Zenith para o seu lado. Quer explicar? Sem chance. Você disse que a arma estava pronta. Sempre há algo para se melhorar. Mas não foi por isso que você veio. Creio que queira entender minhas empreitadas. Então, pergunte. Desde quando você é tão acessível? Desde que você fez disso um jogo de espera. E, como parece ter obtido um sucesso modesto, talvez eu me sinta generoso. Ok, então seu grande plano. Tudo que você andou tramando nesses últimos meses. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você soube dos Inites através do Hades, quando o interrogou. E aí bolou um plano para derrotá-los, usando um exército Tenekth e aquela arma. E para convencer os Tenekth a lutarem, você, ou melhor, os filhos de Prometheus, armaram os rebeldes com conversores. Tem uma pergunta real ou só se inteirando das novidades? Esse tempo todo, antes mesmo de eu ter achado as coordenadas do ápice, você já estava tramando. Não era mais fácil me contar? Quando soube do retorno dos Zinnids à Terra, preparei meus planos. Sabia que eu precisaria de um exército de Tenekth para atacar a base dos Zinnids. As baixas seriam extremas. E sabia que você não permitiria o sacrifício por mais necessário. Portanto, criei uma forma de remover sua interferência da equação, no centro de testes Hades. Você queria que eu me rendesse aos Inites no centro de testes Hades. Eu quase morri lá. Baseado no que eu sabia sobre eles, concluí que considerariam você muito útil. E assim manteriam você fora de perigo e, acima de tudo, fora do meu caminho. Você não sabia mesmo que eles tinham um clone da Elizabeth? Não. Infelizmente, não havia como eu ter sabido desse detalhe em particular. Detalhe? Acho que se não fosse por isso, não estaríamos aqui hoje. Conte mais sobre a arma. Como funciona? Aprimorei o sistema de disparo. Ele agora emite um efeito em onda que cobre uma distância maior. Você não respondeu minha pergunta. Não, mas eu seria tolo de revelar o funcionamento. Afinal, por que você escondeu seu plano para lidar com os drones Zinnids? Sim. Até você pode apreciar o valor do segredo quando necessário. Contente-se em saber que a arma vai funcionar. Os detalhes do como são conhecimento que só cabe a mim. Por que criou os filhos de Prometheus?
Você não precisava de um bando de Oseram para fazer conversões. Eles eram uma proteção necessária. Meu tempo a serviço de Hades e do Eclipse demonstraram o risco de me envolver. Pelos filhos de Prometeus, eu poderia executar meus planos, enquanto continuava anônimo. Por que você escolheu a Regala? Se queria um exército, podia ter procurado o Hekarro. Antes da rebelião de Regala, Hekarro só se preocupava em combater máquinas e fomentar a amizade com os Karja. Mesmo que ele me ouvisse, jamais concordaria em mandar as tropas contra uma ameaça que não compreendia. Ajudar uma exilada sanguinária era mais fácil? Sim, extremamente. Regala só desejava a guerra contra os Karja ou quem quer que ameaçasse os Tenekth. Ela teria levado a tribo à batalha sem questionamento, o que era bem o que eu precisava. Durante minhas viagens, tive alguns encontros com os Quen. A tribo do outro lado do oceano. E... Essa tribo toda gira em torno da descoberta dos focos. Uma delas, a Alva, até veio pra cá comigo. Não quer saber mais sobre eles? Não. Eles encontraram com o mais importante artefato tecnológico antigo. E o que fizeram com ele? Eles sufocaram o conhecimento que desenterraram em misticismo e tabu, criando um panteão de executivos canalhas. É, mas eles chegaram a Tebas. É mesmo, é? Esses encontros com os Quen que eu mencionei... Em uma ocasião, eu fiz parte de uma expedição em busca de Tebas. Acabamos achando o faro. Precisou de autorização Ômega? Então, como ele estava? Pior do que pode imaginar. Ele apagou o conhecimento coletivo da humanidade. Não há castigo que pague por isso. Deixa eu adivinhar. Você o teria guardado dentro de um jarro para explorar o cérebro dele, como fez com o Hades. Para começar. Tá bom, Silence. Acho que já falei com você o bastante. Aviso quando chegar a hora de partir. E tenta deixar a Tilda em paz enquanto estiver aqui, tá? Não precisa aturar sua picuinha. Ah, sim. Quanto à sua aliada Zenith, será que você compreende o tipo de pessoa com quem está lidando? Alguém que viveu tanto quanto ela, passou por tantas calamidades? Bom, seus objetivos podem se alinhar agora, mas cuidado quando eles divergirem. É, eu sei. Lembro outra pessoa que eu conheço. Sobreviver é só uma necessidade para minha meta maior, Eloy. Esperava que já tivesse entendido. Você sabe alguma coisa ou não? Eu sei muita coisa. Mas isto, chame de palpite. Ah, palpite? Então vai se abrir comigo? Hã? Até você é capaz de mudar, Silence. Aí está você. Meus parabéns, Eloy. Eu tinha minhas dúvidas, mas você conseguiu o Silence e a arma dele. Você é um exemplo ímpar da determinação da Liz. Eu andei pensando no que você disse, na sua casa. Sobre sua amizade com a Elizabeth. Era mais que isso, não era? Muito perspicaz. Isso mesmo, estivemos juntas por um tempo. Ok, e? O que aconteceu? Eu era uma órfã. Eu sempre estive sozinha. Com uns 30, já estava achando que talvez esse fosse o meu destino mesmo. Aí eu conheci a Liz. Sempre nos encontrávamos nas conferências, tomávamos um café, então os cafés viraram drinks. Achei que era algo profissional. Uma troca de ideias, então... Eu notei que aguardava com ansiedade pelo nosso próximo encontro. Não demorou até que estivéssemos viajando pelo mundo só para nos encontrar. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Eu via um futuro que não seria assim. Acho que a Liz se sentia igual no início.
Ela tinha perdido a mãe uns anos antes. Eu preenchia um vazio. Sei disso. Mas o tempo passou e parecia que ela queria menos, enquanto eu queria mais. Então, nós terminamos. Então me ajudar. Recuperar o sonho dela ia ser uma... Segunda chance, isso. Eu cometi um erro, deixei a Terra e a Liz pra trás. Podia ter feito mais. Quando eu vi você, uma mulher que escreveu a sua própria história, muito além do que tornava a Liz única, eu tive que ajudar. Fazer o certo por ela. Você disse antes que não é como os outros Zeniths. Que nunca foi. Mas foi conivente com os planos deles. Acontece que eu não tive escolha. Eu não me orgulho disso. Mas isso permitiu que eu sobrevivesse. Tanto à destruição da Terra, quanto à destruição da colônia em Sirius. Fiz o que precisava. Mas eu decidi me manter um passo adiante dos outros para desfazer o máximo do dano possível. Por isso, o canal de dados com a Beta. A passagem secreta na base deles e o truque que eu usei para salvar você. O que mais podemos encontrar na base deles? Como eu já tinha explicado, o objetivo será o centro de comando. É lá que Beta e Gaia são mantidas. Há também instalações de impressão onde os outros estavam reunindo os recursos naturais que removeram da região. Pra quê? Para utilizar na infraestrutura da base, também para construir drones Spectro, um pequeno exército. Quando eu estava nos Ermos, eu vi um foguete decolando da ilha, indo pro espaço. Devia estar transportando materiais para nossa nave em órbita. Depois de centenas de anos, aproveitando nossos confortos digitais, a nave estava praticamente se desfazendo quando fugimos. Desastre não tem hora marcada. Aprendemos bem essa lição. Por que o canal de dados tinha a aparência da sua casa? Aquela casa era um abrigo contra qualquer tormenta. Um local seguro, não só para mim, mas também para toda a arte que estava lá. Artefatos culturais de valor incomensurável. Algumas das maiores conquistas de toda a civilização. E você queria que a Beta os visse? Sim. A criação dela era muito fria e técnica. Imaginei que se ela interagisse com o mestre, ela teria algo de... um legado tão importante. Eu sinto ter suspendido. Ela precisava daquele abrigo. Então, o Eric... ele sempre foi assim, tão psicopata? O passar dos anos deixou ele pior. Na Terra, ele fundou uma empresa militar privada bastante lucrativa. Uma facção criminosa, sendo sincera. Ainda que os governos preferissem usar soldados automatizados a humanos, ele fazia sucesso com uma clientela que precisava de toque pessoal. Também havia boatos de que ele caçava e eliminava os seus alvos por conta própria. Ocasionalmente, só para se divertir. Mas em Sirius, ele fugiu para simulações da realidade. Nelas, ele podia dar vazão aos impulsos violentos que ele tinha. Mas eu acredito que a satisfação não era a mesma. Quando a Beta fugiu e se escondeu num antigo centro de pesquisa, eu vi outra Zenith, a Verbena. Quem era ela? Uma estrela fraca no mar de constelações luzentes. Ao contrário da maioria na Farzinit, que acumulou riquezas graças a acordos comerciais e avanços tecnológicos, Verbena herdou os bilhões. O pai dela havia sido muito bem sucedido na indústria de holoturismo de luxo. Aos 24 anos, se tornou a solteira mais cobiçada do mundo. E se dizia uma designer de vidas.
Alguém que usa a própria fama para influenciar as escolhas dos outros. Tipo uma seita? Digamos que sim. Bom, ela deve ter feito algo certo pra ter sobrevivido tanto tempo. Honradez não era o maior traço dela. Isso eu não nego. Mas mesmo os ratos se esforçam para sobreviver. O que pode me dizer sobre o Gerard? Ele estava à frente do maior conglomerado financeiro do mundo. De forma que ele negociava com quase todas as grandes corporações. Isso fez dele uma das pessoas mais ricas da Terra. E, sem dúvida, a mais rica dentro da Farzinit. O que uma pessoa faz com tanto dinheiro assim? Compra mais poder, influência. O Gerard sempre se viu como uma espécie de patrício refinado. Capaz de manter o controle com um belo sorriso. Mas aquela fachada esconde uma pessoa fria e calculista. Foi ele que decidiu restringir a educação da Beta apenas a educadores digitais, aos avatares gerados pelo Apollo. E nós éramos chamados de benfeitores. Bom, vamos cuidar dele muito em breve. E dos outros. Eu ia adorar olhar nos olhos dele quando ele perceber que foi derrotado. Quando eu tava na ruína de Vegas, achei dados sobre um tal de Stanley Chen. Acho que era um Zenith. Stanley, sempre otimista. Ele era gente boa. Quando nós estabelecemos a colônia, ele modelou uma réplica de Las Vegas em realidade virtual. Luzes, shows, cassinos. Cada detalhe uma recriação perfeita. Enquanto os outros se fechavam em suas próprias fantasias, ele mantinha as portas dele abertas. Do jeito que tá falando dele, imagino que ele não tenha voltado pra Terra. Não, ele morreu quando a colônia foi destruída. Ele ficaria feliz ao descobrir que parte da cidade querida dele sobreviveu. Ok, então eu já topei com um punhado de Zeniths. Mas e o resto? Um grupo das pessoas mais ricas da Terra. Cada um líder em sua área. Vou adivinhar. Todos egoístas e implacáveis até o osso? Muitos, não todos. Havia alguns com quem eu me dava bem. Annika Morjane, por exemplo, era uma pessoa estupenda. Ela fundou o canal de dança mais bem-sucedido da Holonet, além de ser hipnotizante de assistir. E eu tinha conversas fascinantes com o Song Jiao sobre o trabalho dela com citologia. Nossa imortalidade seria impossível sem as conquistas dela. Mas também tinha outros como Devin Miller, CEO de uma empresa de impressão de fast food. Ele só se preocupava em conseguir aperfeiçoar a tacada dele e tirar holoselfies. Quando eu penso sobre nós, tínhamos obrigação de fazer mais. Tínhamos eternidade. Você descobriu como a arma do Silence funciona? Não, e ele não permite sequer que eu chegue perto dela. É bastante inconveniente, mas... independentemente de como funcione, eu tô certa de que ela vai desativar os escudos deles em massa. Quantos ainda estão na base? 10, incluindo o Eric e o Gerard. Poucos conseguiram chegar à nave quando a colônia entrou em colapso. Por que acha que a Elizabeth se afastou? Eu tenho me perguntado isso há 1 milênio. Ela era brilhante, visionária. Se importava muito com o mundo, com o progresso da humanidade. Mas ela não permitia que ninguém se aproximasse, nem mesmo eu. Ela nunca compartilhava as aflições dela. Eu acho, no fim, que tinha uma parte que ela não queria mostrar pra ninguém. Acho que ninguém nunca a conheceu de verdade. Achei uma gravação sua e da Elizabeth no centro de testes. Depois que a Farzinit tentou roubar a Gaia. É. Foi uma conversa desagradável.
disse algo depois da conversa. Ela dizia lamentar como tudo acabou entre vocês. É mesmo? Todo esse tempo. Obrigada por me contar. Sempre odiei que aquelas tenham sido nossas últimas palavras. E que meu último momento com ela tenha sido como parte da Far Zenith, não como eu mesma. Ok. Te aviso quando for a hora. Você sabe onde estarei. Muito obrigada, Eloy, por me dar essa chance. O meu passado não foi muito fácil. Me tiraram tudo mais de uma vez. Mas quando penso no futuro, vejo o sonho da Liz realizado. Um universo de possibilidades. Talvez a gente consiga vencer. E vamos. Não vou permitir que nos atrapalhem. Isso eu prometo. Se os Banuk resistem ao frio, eu também posso.